Boa noite a todos, bem-vindos aqui ao canal. Hoje é domingo, dia 18 de outubro de 2020 e quero, antes de tudo, saudar todos aqueles que já estão aqui para acompanhar esta live, saudar especialmente os que me cumprimentaram e saudar especialmente também aqueles que vão fazer e ajudar-me aqui a fazer a moderação. Eu, antes de tudo, quero saudar o Ivan Kleber, porque ele se dispôs a me ajudar nesse ponto e eu já vi que ele está por aqui. Então, uma saudação a todos e vamos ao nosso tema. Mas antes eu vou lhes pedir o seguinte, que aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Eu, em breve, vou tentar criar um grupo de Telegram porque muitas vezes o YouTube acaba não dando os avisos. Então, tendo um grupo de Telegram se pode avisar, talvez seja mais fácil. E queria também pedir o seguinte, que aqueles que ainda que venham assistir a este vídeo gravado, deem um like, façam comentários, façam perguntas, porque eu, na medida do possível, vou vendo e depois vou até vou aqui, na medida do possível, respondendo essas perguntas. Bom, hoje o tema que me traz aqui é um tema que é um pouco complexo para ser tratado, mas é um pouco complexo pela, digamos assim, pela fonte e pela redação dele, que é um documento do Papa Pio XII, mas me pareceu que era um documento ideal para o que nós estamos vivendo. O esforço que eu tenho feito nestas lives é um esforço de relacionar os acontecimentos do momento, sejam os acontecimentos no Brasil, sejam os acontecimentos fora do Brasil. Hoje em dia, sempre foi assim, mas hoje em dia, mais do que nunca, é praticamente impossível separar os acontecimentos que ocorrem no Brasil dos acontecimentos que ocorrem fora do Brasil, mas, sobretudo, na nossa área de civilização. Então, isso eu diria que é impossível mesmo. Bom, com isso, nós precisamos esforçar-nos sempre a dar um sentido, e não só a dar um sentido, mas a tentar discernir o sentido espiritual dos acontecimentos. Porque se nós, a meu ver, não entendermos isso, nós acabamos por não entender nada. Ontem, sábado, o Paulo Henrique, o Alexandre Costa e eu fizemos no canal, no PH Vox, um programa longo, uma live longa, mas que me parece que é extremamente importante. Ela foi dedicada, sobretudo, às medidas que estão sendo tomadas na Europa a propósito do que se chama a segunda onda do Covid. Eu ponho sérias objeções à existência dessa segunda onda, ou, pelo menos, à proporção de terror que se está fazendo com essa segunda onda. Como sabem, foi apresentada a nossa imprensa se calou, mas foi apresentado no PH Vox, está lá no site do PH Vox, um documento extremamente importante de um estudo de Cambridge, de cientistas, que diz o seguinte: não há direito
de se lançar sobre o mundo um pânico em nome da ciência, como foi feito com o Covid. E eles mostram que todos os cientistas que ajudaram nesse pânico exageraram pelo menos de 10 vezes o índice de mortalidade do vírus do Covid-19. Fora outros dados importantes. Então, nós agora temos a segunda onda. Ora, muita coisa do que se chama a primeira onda não ficou esclarecido. Será que todos os que morreram, ou a quem foi atribuída a morte por Covid-19, morreram efetivamente de Covid-19? Há médicos contestando isso. Há médicos sérios dizendo o seguinte: onde é que estão as autópsias? Onde é que estão? Onde é que estão os documentos? Há muitos relatos, por exemplo, no Brasil, de pessoas... eu não vou cair naquela coisa de morreu com Covid ou de Covid, não. Há pessoas que morreram com outras doenças. Há pessoas que morreram com outras doenças e foi-lhes atribuída ter morrido com Covid. Bom, voltando ao estudo de Cambridge, eles dizem que o índice de mortalidade, segundo esse estudo de Cambridge, do Covid, é um índice igual a uma gripe. Então, por que é que nós estamos agora entrando na segunda onda? Vejam que é muito cômoda essa segunda onda em termos de fatos. Por quê? É muito cômoda porque nós, na Europa, estamos no outono e caminhando para o inverno. Ou seja, estamos na época em que vão crescer as gripes. E, portanto, vai haver muita confusão e vai haver muito dado trocado. Muita gente que é dado como gripe, pneumonia, é logo lhe atribuído Covid, e depois não é Covid, e se espalha mais uma vez um caos desinformativo a respeito dessa doença, como tem sido desde o início. Então, eu faço só essa observação logo no início. Bom, mas espantem-se, e quem não teve oportunidade de ver essa live ontem, eu peço que veja, porque ela tem dados, e antes dela eu peço que vejam também a live do Conexão Europa, do dia anterior, sexta-feira, feita pelo Brás Oscar e pelo Ivan Kleber, que é extremamente importante porque ainda é mais detalhada em dados. Ontem nós fizemos mais uma análise, mas o Ivan Kleber e o Brás Oscar fizeram uma análise de dados, deram dados concretos. Eu vou só lembrar aqui algumas coisas. De repente, nós temos países como a França decretando toque de recolher em Paris e outras cidades. Toque de recolher. E nós estamos numa guerra, estamos numa revolução. Não. É para impedir a expansão do Covid. Mas o que é isso? Não é só a França que está acontecendo isso. Por notícias que li ontem, a Bélgica também está assim. Ontem eu li um comentário de alguém da Austrália que escreveu no nosso canal dizendo o seguinte: tem um parente na Austrália contando que os cidadãos estão sendo controlados por drones. Então, a pessoa, por exemplo, é parada se ela se afasta mais do que um tanto da sua própria casa. Nós estamos vendo propostas, como o governo português faz uma proposta para rastrear indivíduos por celular. Alguém dizia ontem, o celular tornou-se uma espécie de tornozeleira eletrônica, enquanto que as pessoas são obrigadas a ficarem confinadas como se fossem prisões domiciliares. Isso tudo está acontecendo. Em Portugal foi decretadas, por exemplo,
você está na rua. Faz conta, 3 pessoas, 3 amigos estão andando na rua. E encontram um outro grupo de amigos, 4, 5, se aglomeram, né? São 8 pessoas, não pode. Não pode. Isso é considerado um perigo e, portanto, não pode se aglomerar mais do que 5 pessoas na rua. Quer dizer, nós estamos num estado, eu atribuí, enfim, criei, referi-me a isso como gulags sanitários. Nós estamos vivendo gulags sanitários. Ontem li notícias da Espanha que as autoridades espanholas estão dizendo o seguinte: este Natal já não vai ser igual aos outros. Mas por quê? Não vai ser igual aos outros por quê? Vejam que eles cancelaram a Páscoa e agora abalançam-se a acabar com o Natal. Outro aspecto. Pessoas vão agradecendo, como nós mostramos ontem, um vídeo que para mim é muito simbólico, de uma mulher que dizia o seguinte: não, a máscara é boa, porque nós precisamos... Ela era por causa da doença, mas agora não é mais por causa da doença, é porque nós precisamos baixar o nariz, nós precisamos ouvir, puxar as orelhas para ouvir, nós precisamos tapar a nossa boca para não falar mesmo. O que é isso? Como escreveu alguém ontem nos comentários, já é síndrome de Estocolmo. E mais, aqueles que negam essas coisas, eu tomei nota aqui assim, de um último ponto, por exemplo, a obrigatoriedade da vacina. Por que obrigatoriedade da vacina? Quem nos quer impingir isso? Ainda ontem li um texto de um médico que dizia o seguinte: mas uma vacina demora 4, 5 anos a ser desenvolvida. Que vacina é essa que nos querem impingir assim? Sem testes, sem nada. Bom, tudo isso vai falando de um Estado opressor que, com a colaboração de grandes empresas, vai reduzindo o homem a um homem controlado pela técnica. Por isso é que eu pus o nome dessa live, O Inferno Revolucionário, a redenção do homem pela ciência e pela técnica. Bom, depois tudo está sendo apresentado ao homem como ciência, 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 ciência. E ora se apresenta uma coisa como ciência hoje, ora se apresenta o seu contrário como ciência amanhã. Ou, aqui no Brasil, a vaca sagrada chamava-se OMS. A OMS mandou fazer lockdowns. Agora a OMS diz que nunca mandou fazer lockdowns. Então, ela é e não é ao mesmo tempo. A pessoa fica completamente baralhada nisso. A uma hora era ciência fazer lockdown, na outra hora não é ciência fazer lockdown. Depois de já estar tudo destruído, a economia destruída, não, nós nunca dissemos que era para fazer lockdown. Bom, e tudo vai sendo reduzido a coletivismos. Ontem, um deputado dizia assim: eu vou entrar logo na fila da vacina e todo mundo tem que tomar sim, por causa da coletividade. Bom, mas se ele toma vacina e se ele acredita na vacina, ele já está imunizado, não precisa se preocupar se os outros todos não tomarem, porque ele já está imunizado. Mas não, é preciso todo mundo tomar. E os que negam essas coisas são negacionistas, são burros, são perigosos para a sociedade. Então, nós temos a criação, através de um inimigo desconhecido, que é um vírus, que, portanto, nos fala de uma natureza traiçoeira, nos fala, digamos assim, pela via dos fatos. Nós não sabemos, e cada vez há maiores desconfianças e maiores dados que nos levam a isso, se esse vírus
Foi fruto da natureza ou foi fruto de trabalhos em laboratórios militares chineses? Se o vírus chinês não foi isso. Bom, portanto, nós não estaríamos diante de uma operação de guerra biológica com uma guerra psicológica. Mas qual é o resultado disso? O resultado prático é o seguinte: o homem viver num inferno dominado pela técnica e pela ciência. Ele é dirigido pela ciência, tudo é ciência. Não, a ciência é ciência, é ciência. Você tem que ficar em casa, ciência. Você tem que usar máscara, ciência. Você tem que fazer lockdown, ciência. Você não pode abrir o seu negócio, ciência. Depois, para o homem cumprir tudo isso, a técnica. Você precisa ser controlado, drones para controlá-lo, celulares para controlá-lo, para rastrear. E agora já se começa a falar, antigamente isso parecia uma loucura, né? Parecia a invenção dos conspiracionistas. Só que agora já se fala de implantar um chip no homem para ajudar a controlar essas coisas todas. Vacinas, doença. Então, o homem começa a viver um verdadeiro inferno daquilo mesmo que ele criou, que é uma superciência e uma super técnica. E eu escolhi exatamente para tratar esse assunto, à luz da fé, um texto de uma locução longa de Pio XII, não vou dar esse texto todo aqui, evidentemente, porque seria muito longo e muito profundo. Eu vou dar os comentários que o professor Plínio Corrêa de Oliveira fez em 2 artigos de catolicismo, longos, no jornal Catolicismo, a respeito dessa locução e a respeito do que o Papa Pio XII, para o que o Papa Pio XII alertou os homens. É muito interessante porque ali nós estávamos no auge do cientificismo, no auge do progresso. E nós vamos ver 2 problemas terríveis. E é bom que nós já comecemos a olhar para esses problemas a partir de agora. Então, nós teríamos uma natureza que seria uma caixa de surpresas cruéis. O universo seria uma espécie de inferno astral para o homem. Tudo é ruim. Vejam que o que se diz. A agricultura, não pode fazer agricultura porque traz o caos climático. Não pode se aproveitar as forças da natureza porque cria um caos na vida humana. Bom, o homem se sente vivendo num inferno. Depois, ao mesmo tempo, a ciência é fascinante, por um lado, porque cria grandes progressos, grandes facilidades, mas, ao mesmo tempo, o homem vai vendo o seguinte: pô, mas essa ciência que nós criamos está se voltando contra nós. Nós somos hoje controlados por essa ciência. Parece, há certos filmes, não é, que falam disso, talvez, de modo exagerado, talvez, de um mundo de máquinas que se voltasse contra os homens e dominasse os homens. Ou seja, o homem criaria as máquinas que o devoraria. Pode ser uma metáfora. Bom, e assim vai. Então, vejam bem, o homem estaria vivendo na fronteira da idolatria da ciência e da técnica para um outro ponto, que é o seguinte: o ídolo que nós idolatramos, que é a ciência técnica, está se voltando contra nós.
E aí, os falsos profetas que primeiro anunciaram que a ciência e a técnica redimiriam o homem, vão dizer o seguinte: é preciso largar tudo, é preciso largar o progresso humano, é preciso largar a técnica, é preciso largar a ciência e é preciso ir para a barbárie. O homem só será feliz se ele abandonar completamente a civilização, deixar tudo para trás, abandonar todas as coisas e voltar ao estado de primitivismo, em que nada disso o perturba. Se ele se despojar da civilização, aí sim ele será feliz. Então, nós estamos numa engrenagem de mentiras. Ora, essa engrenagem de mentiras é exatamente contra o que o Papa Pio XII alerta. Primeiro, ele vai mostrar o caminho do homem abandonando a Deus e voltando-se para a ciência e a técnica como a redenção. Jesus Cristo não seria mais o Redentor, mas seria a ciência e a técnica. Nós estamos vivendo nisso. Vão aos discursos da ONU e vejam o que é que eles dizem. O homem resolverá, nós faremos, nós criaremos um mundo em que isso tudo fique resolvido. Bem, eu, antes de passar à leitura aqui dos textos, infelizmente, antes de ligar aqui a minha live, eu esqueci-me de fazer aqui assim uma manobra técnica para permitir ler todas as contribuições no final. Então, como não fiz isso, eu vou ter que ir interrompendo aqui a minha live e fazendo os agradecimentos. Eu começo por agradecer ao caro amigo Hilton Santos, que fez uma doação. Ele não deixou nada escrito, mas eu agradeço muito a sua doação. Depois, ao Sérgio Cardoso, também agradeço a doação que ele fez e leio o que ele me escreveu aqui. Sr. Sepúlveda, como o senhor sempre alertou, estamos diante de uma grande farsa. Resta saber se intencional ou aproveitaram a oportunidade. De qualquer forma, o vírus é uma arma psicossocial. Eu concordo inteiramente e cada vez mais acho que é algo, uma farsa montada, mas pelo menos aproveitada é certo. Bom, também queria agradecer a Ana Cristina Correia, a doação que fez aqui para o canal. Ela também não deixou nada escrito, mas agradeço a contribuição que ela fez. Bom, agora, vejam uma coisa curiosa. E isso é mais um elemento desse quadro que eu tracei. Vejam que nós estamos caindo, portanto, em ditaduras, totalitarismos sanitários, em nome de salvar vidas, né? Em nome de salvar os homens, estamos caindo em totalitarismos sanitários daqueles que prometeram liberdades sem fim. Todos aqueles que prometeram liberdades sem fim nos estão reduzindo a escravos. E é curioso que tudo isso comece exatamente num regime comunista, que é o chinês, que já aplica muitas dessas técnicas para controlar os seus cidadãos. O Paulo Henrique Araújo falava ontem disso, na live que eu já mencionei. Ele falava até de um programa que ele fez especial sobre isso, que na época as pessoas sempre encostam para o lado, isso aí é uma coisa da China, isso nunca vai chegar. Não, está chegando. Está chegando. Esses controles depois, em nome de salvar vidas, vão fazer o controle social da pessoa. A pessoa não pode entrar numa loja porque não fez tal coisa, não pode viajar porque não fez tal outra. Enfim, nós estamos sendo, como dizem os castelhanos, atrapados
por uma máquina da ciência e da técnica que eram salvadoras e estão se tornando destruidoras. Bom, aproveito também para agradecer aqui a Cássio Farias, a contribuição que fez. Hoje falei que, no máximo, a tecnologia melhora os processos que já existem, mas os processos jamais mudarão. Essa é uma visão possível. O que eu acho é o seguinte, é o que Pio XII vai dizer, a ciência vai descobrindo as leis da natureza, que Deus impôs na natureza. E, a partir delas, pode criar instrumentos para o homem se utilizar da natureza para o bem. Mas é preciso haver uma moral. Se não houver essa moral, que é a moral católica, moral cristã, isso inevitavelmente fará com que o homem use a técnica e use a ciência para o mal. É o que defende o Papa Pio XII. Agradeço também a Regina Lucena, que fez aqui uma contribuição para o canal, e diz o seguinte: somos imensamente gratos pelo seu esforço e pela intenção em sempre nos mostrar a verdade velada e o lado sobrenatural das coisas. Eu, pelo menos, tento fazer isso. Muito obrigado pelas suas palavras e pela sua contribuição aqui para o canal. Mas vamos ver se eu também agora consigo fazer isso. A Cristiana Dalla Gonçalves também fez uma contribuição para o canal, mas não deixou nada escrito. Muito obrigado. A Graça Guimarães também fez uma contribuição e disse: Sr. Sepúlveda, suas lives são enriquecedoras. A paz de Cristo. A paz de Cristo também, Graça, e muito obrigado pela sua contribuição. Bom, então, eu passaria agora à análise dessa locução de Pio XII. Houve alguém aqui que depois pediu, e eu estou estudando depois o documento Fratelli Tutti do Papa Francisco para fazer uma análise aqui. Mas o Papa Pio XII diz o seguinte, que ele fala de algo que é prévio ao erro doutrinário, que é um fenômeno cultural. E esse fenômeno cultural começava a observar-se na época dele, e eu acho que ela está chegando a esse auge de realização hoje em dia, que é o seguinte: uns olhavam a ciência com um entusiasmo quase de adoração, a ciência e a técnica. E outros já olhavam para esse progresso humano vindo da ciência e da técnica como uma grande desilusão e um grande ceticismo. E eles dizem o seguinte, que a técnica, no fundo, vai tornando a vida mais penosa e, portanto, já começa a haver os arautos de uma solução falsa para esse problema, que é abandonemos tudo e caminhemos para a barbárie. Depois também algo importante a observar é que mesmo para aqueles que eram adoradores da técnica e da ciência, no fundo de quadro sempre ficava a ameaça de hecatombes, seja a hecatombe nuclear, seja a hecatombe de outros níveis, como que fazendo o homem andar ora na perspectiva de uma espécie de paraíso científico, ora de inferno científico. Eu queria saudar também especialmente o Alexandre Costa, que está aqui. Já falei, Alexandre, na nossa live de ontem, e já recomendei que as pessoas que estão aqui, se puderem ver, a vejam, porque eu mencionei logo no início dessa live. Bom, a esse quadro todo,
é preciso acrescentar uma decadência moral e intelectual das massas. Uma baixa de tom em todos os campos, tanto mais acentuada quanto mais progrida a técnica. E, portanto, com essa decadência intelectual, também uma propensão a receber qualquer elucubração apresentada. Nós hoje vemos na prática como muitas pessoas não conseguem nem entender o que leem. O primitivismo intelectual vai se acentuando. Bom, então eu passo agora a análise aos comentários que o Dr. Plínio faz a essa alocução, e ele diz o seguinte: em primeiro lugar, o Papa fala da tecnolatria, que para ele é uma verdadeira apostasia. Diz o Papa Pio XII: outros, contemplando o vasto desenvolvimento da ciência moderna, que estendeu o conhecimento e o poder do homem até os espaços siderais, como que fascinados e cegos pelos resultados que obtiveram, não sabem admirar senão as grandezas do homem e fecham voluntariamente os olhos às grandezas de Deus. Ignorando ou esquecendo que Deus está ainda mais alto do que os próprios céus e que o seu trono repousa sobre o cume das estrelas, está no livro de Jó, eles não percebem mais a verdade e o sentido do hino cantado pelos anjos sobre a gruta onde se manifestou a suprema grandeza divina. Glória in excelsis Deo. Eles não entendem mais isso. São, pelo contrário, tentados a substituí-lo por glória na terra ao homem que inventa, ao homem que realiza tantas coisas, ao homem faber, o homem que faz. Né? Como o chamam certos filósofos, porque revelou sua grandeza nas obras que aparentam sobrepujar toda a medida humana. Então, vejam bem. Aqui, Pio XII está falando da apostasia do homem em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não entendem mais glória in excelsis Deo, como disseram os anjos, sob o presépio. Não entendem mais. Eles só entendem glória ao homem na terra. Portanto, é uma sobreestimação da técnica que pode afastar tanto de Deus quanto uma seita filosófica errada. Foi isso. O mundo técnico dispensou o sobrenatural. Essa é a primeira apostasia. Bom, essa embriaguez pela técnica pode levar ao quê? Aí o Dr. Plínio vai discorrer sobre isso. Ao desinteresse pelos assuntos da religião e à inepetência do que é espiritual. Quantas pessoas nós vemos no mundo de hoje assim? B. A confiança na técnica para resolver todos os problemas do homem e da sociedade. Todos. Isso é técnica. O progresso vai resolver isso. As doenças, o progresso vai resolver no futuro. Vejam que se falam de coisas terríveis, não é? De progressos técnicos que controlariam o homem internamente, que modificariam, por exemplo, a sua modo de pensar, de agir, que possibilitariam coisas nunca antes faladas, nunca antes pensadas. E tudo isso traz um certo fascínio e como que uma sensação de todo-poderoso para o homem. Bom, depois o Dr. Plínio fala aqui, desprezo das vantagens proporcionadas ao homem pela filosofia, pela literatura e pelas belas artes. Ou seja, isso tudo, basta ver o que acontece nos dias de hoje, isso não interessa. Quantas pessoas não dizem, em pleno século XXI, por quê? Porque em pleno século XXI o sujeito tem um super celular que faz isso e aquilo, e as filosofias não interessam,
a literatura não interessa, a arte não interessa, as belas artes não interessam. Quer dizer, tudo isso ficou para trás. Isso é um discurso que nós vemos no comum das pessoas. A glória verdadeira, portanto, toca ao homem que faz. Sua vontade forte e audaciosa para conquistar o universo faz com que o teólogo, o filósofo, o literato e o artista pareçam espíritos fracos, que vivem nas penumbras das meias certezas, guiados pelo sentimento e fechados à realidade prática. Bom, depois, evidentemente, não se trata, evidentemente, como se disse aqui, de desqualificar os que trabalham com a técnica, ou os que desenvolvem a técnica. Não é isso. Trata-se de condenar essa idolatria da técnica. E é isso que o Papa Pio XII faz. Bom, como eu disse, eu infelizmente não tenho que ir interrompendo aqui a exposição com os agradecimentos. Queria agradecer a Ana Cristina Correia a doação que fez aqui para o canal e leio o que ela escreveu. Sr. Sepúlveda, suas lives trazem conhecimento além da geopolítica, aumentam a fé e a esperança, nos preparam para o combate. Viva Cristo Rei, sua Mãe Maria Santíssima. Muito obrigado por essa doação e muito obrigado por essas palavras. É nessa intenção que eu tento fazer aqui as minhas lives e tento que elas tenham esse resultado. E peço sempre a intercessão da Nossa Senhora para que isso aconteça. Quero agradecer também ao Leônidas Pellegrini, que fez aqui uma doação para o canal e disse o seguinte: recomendo a todos a leitura do último artigo do Alexandre Costa no Brasil Sem Medo. Fica aqui, pois, a recomendação do Leônidas para a leitura do artigo do Alexandre Costa. Bom, então eu passo agora à segunda análise desse texto do Papa. Diz o Dr. Plínio: muitos espíritos professam a ideia ingênua de que todo progresso técnico, pelo próprio fato de constituir um passo à frente em sua esfera peculiar, não produz nem pode produzir inconvenientes em outros campos. Ou seja, a técnica e o progresso seriam imaculados. Ora, isso não é verdade. Esta candura resulta de um deslumbramento infantil em face de certos resultados imediatos da técnica. É tão bonito, é tão adiantado, é tão progressista, que não acreditamos seriamente que daí possam vir males profundos. O Alexandre Costa fala tantas vezes disso, né? Por exemplo, muitas pessoas dizem: mas eliminar o dinheiro e ficar tudo digital é muito mais prático. Em qualquer parte nós vamos e podemos fazer as nossas transações, podemos fazer... É muito mais... É um progresso. Só que esse progresso é um modo de controlar, inclusive, os ganhos que a pessoa tem, inclusive onde a pessoa se move ou não se move, inclusive de impedir a pessoa de fazer certas transações, certas compras. Então, aquilo que parece um progresso técnico, talvez esteja sendo... Isso é um simples progresso. Que é isso? Trocar o dinheiro por um cartão magnético? Parece inofensivo, mas isso aí pode ser virado contra o homem. Diz o Dr. Plínio: o soberano pontífice Pio XII mostra-nos, pelo contrário, que a técnica, depois de um momento de deslumbramento, pode apresentar surpresas tão grandes que até angustiam certos espíritos. Diz o Papa: por isto, o anjo que anunciou aos pastores as maravilhas do Natal começou por encorajá-los: não temais, pois vos dou a nova de uma grande alegria para todo o povo.
Bem diferentes, ao contrário, os sentimentos que provoca a notícia das novas maravilhas da técnica. Uma vez passado o primeiro movimento de exultação, os homens de hoje, ante o desenvolvimento inesperado dos seus conhecimentos e as consequências deles decorrentes, ante esta invasão inaudita do microcosmo e do macrocosmo, atormentados por uma certa ansiedade, se perguntam se conservarão o domínio do mundo ou se cairão vítimas do seu próprio progresso. Vejam que coisa curiosa. Portanto, o anjo que anunciou aos pastores diz: não temais, eu vos anuncio a boa nova. É o contrário do progresso. Um fascínio imediato, vinde. Mas depois esse progresso é assustador e pode se tornar assustador. Mas ele é assustador porque é progresso ou porque ele é feito com um espírito destrutivo e que se afasta de Deus? Bom, depois passamos exatamente ao terceiro ponto das ideias do Papa Pio XII, que é uma tecnofobia pânica, ou seja, depois de adorar a técnica, o homem passa a ter um medo da técnica. Esta angústia, ela própria, diz o Dr. Plínio, pode levar e já levou até um erro que fica no extremo oposto. É a ideia de que todo o progresso técnico é em si mesmo um atentado contra a ordem do universo, estabelecida pela providência. Técnica e providência seriam necessárias, radical e inevitavelmente termos antitéticos. E a técnica seria o suicídio do homem. Diz o Papa Pio XII numa frase muito simples: o homem começa a temer o mundo que ele crê ter por fim entre as mãos. Ou seja, o homem julga que dominou todas as forças e começa a temer esse mesmo fim que ele aspas, conseguiu. Por isso, volto a dizer, por isso eu coloquei no título dessa live o inferno da redenção do homem pela ciência e pela técnica. Bom, a egolatria técnica. Diz o Dr. Plínio, temos depois a egolatria técnica. O homo faber se admira unicamente a si mesmo. Hoje o gênero humano é composto em grande parte de homens tais. Justo castigo da apostasia tecnolátrica. Negando a Deus, o gigante técnico começa a sentir-se uma formiga. A raiz deste sentimento de sua própria insignificância está no pecado original e suas consequências. Há uma evidente e maravilhosa perfeição no universo. Nós vamos ver como depois o Papa Pio XII vai explicar qual é a ordem maravilhosa que existe no universo. Ao contrário do que se diz que o universo é uma espécie de inferno. Diz o Papa, desde o seu primeiro contato com o universo, o homem foi arrebatado por sua incomparável beleza e por sua harmonia. O céu resplandecente de luz, ou constelado de estrelas, os oceanos de extensões imensas e matizes variegados, os cumes inacessíveis das montanhas coroadas de neve, as verdes florestas regurgitantes de vida, a sucessão regular das estações, a variedade multiforme dos seres, arrancaram-lhe do peito um grito de admiração. Com razão, diz o Papa, um povo antigo de elevada civilização não encontrou palavra mais apta para designar o universo do que cosmos, isto é, ordem, harmonia e beleza. Bom, entretanto, em tudo quanto o homem faz em sua existência terrena e em seu próprio ser, há uma imperfeição que vem do pecado original e dos pecados que se lhe seguem, diz o Papa. No entanto, cada vez que o homem se contemplou a si mesmo e comparou as próprias aspirações com as suas obras, prorrompeu em gemidos de desalento em virtude das contradições, desarmonias e desordens numerosíssimas
que dilaceravam sua vida. Como seu antepassado, o homem moderno se debate entre a admiração estática do mundo da natureza, explorada até os seus recantos mais profundos e longínquos, e a amargura do desalento que lhe proporciona a existência caótica, porque ele próprio é responsável. O contraste entre a harmonia da natureza e a desarmonia da vida lhe saltam aos olhos. Bom, eu sei que este tema assim, é um pouco, digamos, exigente do ponto de vista de acompanhamento, porque o tema, o escrito de Pio XII é de elevada concepção. Mas eu acho que é bom ir acompanhando, pois nele nós vamos ver como Pio XII vai destrinchando um problema fundamental que nós estamos assistindo hoje em dia. O mundo está vivendo isso. Nós estamos sendo conduzidos pela ciência e pela técnica para uma ditadura e um totalitarismo profundo, que está aos olhos de todo mundo. Macron foi para a televisão anunciar medidas incríveis para a França. O primeiro-ministro português chegou e fez uma comunicação ao país dizendo o seguinte: é bom que vocês obedeçam às minhas ordens, porque senão vou ter que ser autoritário. Ou seja, as ordens já são autoritárias. Nós estamos, portanto, assistindo a uma escalada dentro das democracias do primeiro mundo, né? A uma escalada autoritária sem precedentes. E mais do que isso, nós não sabemos por onde as coisas caminham. Agora é a segunda onda. Depois é o quê? Depois é o quê? Não se sabe. O homem parece que vai sendo conduzido, o homem parece que não consegue fazer projetos para o futuro. Bom, continuo aqui os comentários do Dr. Plínio. As almas abertas ao otimismo mais amplo e mesmo mais absurdo são precisamente as vítimas mais frequentes da tecnofobia pânica. Seu erro consiste em estender a todo o cosmos e as suas leis fundamentais as incoerências inegáveis que o mundo apresenta e cuja responsabilidade faz-se recair sobre o próprio Criador. Daí o fato que, em parte da humanidade atual, à vista das desarmonias do mundo, conduz um julgamento de condenação de toda a criação, como se a desarmonia devesse ser a marca necessária dela. Como se... Bom, é também... Bom, então, se isso tudo é assim, o que é que muita gente diz? Como dizia ontem, relembrava muito bem o Alexandre Costa na nossa live, carpe diem, aproveita o dia. Isso é tudo tão caótico, o universo é tão caótico, no fundo a ciência e a técnica também estão nos conduzindo para o caos, aproveita o dia. Leva uma vida de orgias, pois o que resta é divertir-se com alguns prazeres efêmeros, arrebentados à própria desordem reinante. Vejam, portanto, qual é, como eu digo, é uma espécie de rede que cobre o próprio homem e a sua existência e que ele não tem para onde sair. Nos circos romanos havia algo que os gladiadores lutavam, que era com uma rede, né? A rede era lançada sobre o outro e o outro ficava preso naquela rede e ou conseguia se libertar dela ou não conseguia e era vítima dos golpes do adversário. Bom, agora vejam bem a descrição que vai ser feita aqui, que é uma descrição do que nós estamos vivendo hoje em dia.
nós temos, portanto, um materialismo técnico, o homem abandonou o sobrenatural, só olhou a técnica, a ciência, e ele se tornou, ele mesmo, um robô de carne. Diz o Papa Pio XII, a um homem nascido e educado num clima de tecnicidade rigorosa, faltará necessariamente uma parte, e não a menos importante, da sua totalidade, como se ela se tivesse atrofiado sob a influência de condições hostis a seu desenvolvimento natural. A civilização progressista, queremos dizer unicamente materialista, banindo certos valores e elementos necessários à vida das famílias e dos povos, acaba por privar o homem da faculdade autêntica de pensar, julgar e agir. A faculdade pelo qual o homem pensa, raciocina sobre as coisas, julga as coisas e age em consequência, foi tirado dos homens, ou de grande parte dos homens, pelo mundo da técnica, pelo mundo da ciência. As pessoas gritaram, fica em casa. Todo mundo acreditou por quê? Porque não é todo mundo, porque houve pessoas que não acreditaram. Mas como é que a maioria das pessoas acreditou nisso? Nunca tinha acontecido confinar pessoas saudáveis nas doenças que confinam-se as pessoas que estão doentes. Mas como é que o fica em casa foi logo aceito e alguém que contestasse isso era considerado um criminoso? Nem as redes sociais você podia dizer isso. Essa contestação ao fica em casa era logo banida. Por que isso? Porque o homem perdeu a faculdade autêntica de pensar, julgar e agir. Quantas vezes nós vemos na discussão política, na discussão desse assunto, pessoas que tomam atitudes temperamentais de quem não é capaz de pensar, julgar e agir em consequência. Não, tudo é tomado com o instinto. O Papa diz que isso foi pela hipertrofia do tecnicismo e do cientificismo, ou seja, a técnica e a ciência nos prometeram um mundo em que nós não precisávamos pensar, julgar e agir. O que é que acontece? Acontece a mesma coisa que está dito lá naquele vídeo que nós passamos ontem, na nossa live, de uma pessoa que diz que é preciso usar a máscara para baixar o nariz, ou seja, baixar a cabeça, como disse o Alexandre Costa ontem, puxar as orelhas para ouvir, tapar a boca para não falar. Ou seja, você não pode nem pensar, nem julgar, nem agir. Deixe que o Estado faça isso por você. Alguém está dizendo aqui, senhor Sepúlveda, mora em um apartamento e todos aceitaram as novas regras impostas como gado indo para o matador. É exatamente isso que aconteceu. Bom, então vejam, portanto, essa descrição que Pio XII faz do robô da carne. Um robô de carne. Ele está, é como um robô, aperta, vai para tal lugar, aperta um outro botão, vai para tal outro. Mas ele tem carne, em vez de ser de máquina, ele tem carne. Bom, depois ele vai falar, Pio XII vai falar de dois defeitos do homem moderno: a instabilidade e a superficialidade. Vejam como isso se agravou desde o tempo de Pio XII até hoje, como isso se agravou muitíssimo. A instabilidade e a superficialidade. Sabem o que é que Pio XII vai dizer? Ele vai relacionar isso com a idolatria ou a embriaguez da técnica. Dizer, esta faculdade de pensar, julgar e agir
com efeito para captar o verdadeiro, o justo, o honesto, para ser, numa palavra humana, exige a máxima extensão. O progresso técnico, pelo contrário, quando aprisiona o homem em seus elos, separando do resto do universo, especialmente do espiritual e da vida interior, conforma-o às suas próprias características, das quais as mais notáveis são a superficialidade e a instabilidade. Ou seja, se nós temos apenas a ciência e a técnica, o que é que acontece? Acontece com a OMS. Lockdown. 4 meses depois. Nunca dissemos para fazer lockdown. Superficialidade, instabilidade. Mas como nós acreditamos na ciência e na técnica, só eles, então uma hora é ciência fazer lockdown e outra hora é ciência não fazer lockdown. O homem fica, diz Pio XII, tendente a aceitar o equívoco e o erro quando estes lhes prometem uma vida mais fácil. Como ele não pensa, não julga e não age em consequência, qualquer oferta de uma vida mais fácil lhe é prometida, ele está bem. Fica em casa. E pronto, já está resolvido. Fica em casa, está resolvido. Porque prometeu uma vida mais fácil. Ah, você não vai morrer. Bom, eu passo agora a um outro aspecto no fundo, Pio XII está descrevendo um processo que se passa no espírito humano e que foi desenvolvido ao longo dos anos e no qual nós estamos desembocando. Parece que isto tudo é muito demorado, mas nós vamos ver como isto é o abandono de nosso Senhor Jesus Cristo, da verdade dele, e como os homens estão entrando nesse inferno porque abandonaram os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Diz o Dr. Plínio aqui no comentário. Desta chaga vem uma propensão contínua para destruir as sábias e santas barreiras que a tradição cristã conserva para refrear os desmandos do espírito e da carne. Aqueles que dizem, isso não se usa mais hoje em dia. Não, isso não se faz mais hoje em dia. Isso não é. Já estamos no século XXI. Estas barreiras vêm sendo aluídas por um tufão inovador e revolucionário, uma verdadeira mania de novidades cuja relação com a técnica o pontífice aponta com esplêndida sagacidade. Vêm agora as palavras de Pio XII. Examinai, por exemplo, a substituição equívoca de valores realizada pelo progresso admirável da velocidade mecânica. Fascinado por ela e transpondo as vantagens da rapidez do movimento a coisas que não esperam sua perfeição como consequência de mudanças rápidas, mas, pelo contrário, adquirem a fecundidade na estabilidade e fidelidade às tradições, o homem das velocidades doidas tende a se tornar na vida como um caniço agitado pelo vento, estéril em obras duradouras e incapaz de se sustentar a si mesmo e aos outros. Equívoco semelhante resulta do desenvolvimento admirável em si da eficácia dos sentidos. Agora ele vai mostrar um fenômeno. Eu quando vi isso, analisei muito o que acontece hoje com todas as formas de comunicação que nós temos. Por exemplo, analisem um celular que nós temos na mão e vejam o que ele vai dizer. Aqui, os prodigiosos instrumentos modernos de pesquisa dão o poder de ver, ouvir, medir o que existe e o que se move e se transforma quase nos últimos recantos do universo. Nós podemos fazer isso.
Podemos ligar o nosso celular e ver o que é que está acontecendo em tal lugar do mundo, como é que se está desenvolvendo tal coisa. Tá? Portanto, os nossos sentidos podem ver tudo, o que é que existe nas profundezas do mar, como é que é o céu, o que é que são as estrelas, tá? Podemos tudo. Portanto, os nossos sentidos, eles têm capacidade, com esses meios técnicos, de captar tudo. Orgulhosos de um poder a tal ponto acrescido e quase inteiramente absorvido pelo exercício dos sentidos, o homem que tudo vê é levado, sem se dar conta, a reduzir a aplicação da faculdade plenamente espiritual de ler no interior das coisas. Ou seja, o homem vê, mas não lê. O homem vê, mas não analisa. Isto é o uso da inteligência e tornar-se cada vez menos capaz de amadurecer as ideias verdadeiras de que se nutre a vida. Ou seja, o homem vê tudo, sabe tudo, mas não analisa e não faz o trabalho da inteligência. Ele passa a ser um receptor de impressões. E por isso, como ele passa a ser um receptor de impressões, ele passa a ser o quê? Cria-se um tipo humano sem personalidade, diz o Dr. Plínio, sem iniciativa, mero acessório escravizado à máquina, carneiro de uma docilidade automática e imbecil, cidadão ideal e anônimo do Estado igualitário e socialista. Meus caros, nós estamos vendo isso hoje em dia. O que está escrito aqui, nós estamos vendo hoje em dia. As pessoas estão dizendo, não, mas estão mandando. É preciso ir para tal lugar. É preciso fazer tal coisa. É preciso obedecer. Nós estamos obedecendo às coisas mais ilógicas possíveis. Nós comentamos isso ontem. Nós entramos num restaurante de máscara, medem a nossa temperatura. Depois ficam dezenas e dezenas de pessoas falando, conversando, se alimentando sem máscara. Aí o vírus deixa de ser mortal, ou ele não existe. O que é? Mas nós estamos seguindo porque nos impuseram. Quem impôs? O Estado. O Estado impôs. Então, nós podemos dizer que nós assistimos a isso. O homem sem personalidade, sem iniciativa, mero acessório escravizado à máquina, carneiro de uma docilidade automática e imbecil, cidadão ideal e anônimo do Estado igualitário e socialista. Bom, mas não se esqueçam de uma coisa. A solução dos falsos profetas, que foram os mesmos que nos conduziram a essa situação da idolatria da técnica do progresso, vai ser, a uma certa altura, dizer o seguinte: abandonemos isso tudo e vamos para a barbárie. Tornemos-nos primitivos, tornemos-nos homens sem civilização, destruamos tudo o que é civilização. Em vez de caminharem para nosso Senhor Jesus Cristo, eles, como falsos profetas, vão dizer: abandonemos tudo, adoremos a natureza na sua brutalidade, sem que o homem seja chamado a dominá-la, que é a ordem que Deus deu. Né? Bom, eu então agora leria só mais 2 ou 3 trechinhos para entenderem o que é que está faltando nesta visão toda. E o que é que está faltando nisso tudo? Não é uma volta à barbárie, para o homem fazer uma espécie de comunhão panteística com a natureza e largado em todos os seus desejos, todas as suas paixões. Não, não é isso. Pio XII vai dizer:
a omnipotência daquele que faz tudo aquilo que quer, palavras dos Salmos, assistido por sua sabedoria infinita, que se estende com força de uma extremidade à outra e governa todas as coisas com doçura, livro da sabedoria, ele estabeleceu a grande lei da harmonia que enche o mundo e lhe explica os acontecimentos. O Espírito de Deus, que presidiu do alto a criação, como que se difundiu nela. E quando, na plenitude dos tempos, por obra do amor misericordioso, o próprio Verbo eterno, ao encarnar-se, inseriu-se nela pessoalmente. Vejam, portanto, a beleza do que Pio XII vai dizer. Deus que presidiu a todas as coisas, o Espírito de Deus que governa todas as coisas, decidiu a uma certa altura que o Verbo eterno se encarnasse e se inserisse na própria obra da criação, tomando posse visível e definitivamente dessa obra da criação. Jesus Cristo ontem e hoje, e também ele eternamente. Bom, então, ele vai dizer o seguinte: tudo é ditado pelo Espírito de Deus. Esta harmonia que há no universo é ditada pelo Espírito de Deus e pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E à humanidade cabe executar, como imensa orquestra, sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria eterna encarnada, um tema único e genial. Ou seja, o homem só cumprirá a sua missão civilizacional, inclusive com uma técnica e um progresso e uma ciência sábias, ligada àquele que é o fundamento de todas as coisas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o Papa: a obra da restauração realizada por Jesus Cristo foi por ele próprio definida. Agora vejam bem, que obra é essa? Que harmonia é essa que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer? Vejam que não é a harmonia que alguns profetas, falsos profetas, anunciam, da união do bem com o mal, da verdade com o erro, não. A harmonia é o quê? Diz o Papa: a obra da restauração realizada por Jesus Cristo foi por ele próprio definida como uma luta contra o príncipe deste mundo, e seu epílogo como uma vitória. Eu venci o mundo. Evangelho de São João. Eu venci o mundo. O mundo, e não só ele, como também o demônio e a carne, são os grandes inimigos que nesta luta cumpre ao cristão derrotar, diz o Dr. Pio. A lei de que decorre a harmonia universal é a vontade de Deus. Quanto mais se obedece a esta lei, tanto mais perfeita é a harmonia. E quanto mais se transgride, tanto maior a cacofonia. Nós estamos vendo isso. O mundo hoje erigiu como filosofia do direito, das leis, da existência, da ciência, violar a lei de Deus. Vejam que é em nome da saúde pública que se propõe o aborto, por exemplo. Portanto, é em nome de uma ciência que se propõe matar o nascituro. Volto aqui, então, às palavras de Pio XII. De sorte que Jesus Cristo, Verbo encarnado, Deus homem, vindo ao mundo, desde o primeiro instante da sua existência visível, atesta que o domínio do mundo pertence em graus diferentes a Deus e ao homem, e que não poderá, em consequência, ser obtido a não ser pelo Espírito de Deus. Vão à ONU ver quais são os discursos que são feitos lá. O homem fará, nós faremos,
Nós criaremos um mundo, nós criaremos uma utopia. O Espírito de Deus está completamente afastado. Agora, vejam o que o Papa diz. Se ao invés se retira este fundamento do Espírito e como decorrência a imagem no homem e o vestígio nas criaturas desprovidas de razão, do ser divino, eterno, nas coisas criadas, perde-se por isto a harmonia nas relações do homem com o mundo. O homem se reduziria a um simples ponto de localização de uma vitalidade anônima e irracional. É o que dizem os progressistas. Nós somos frutos de uma evolução, que é uma vitalidade anônima e irracional. É algo de uma força que impele as coisas para a frente, mas que é irracional. Ora, é falso isso aí. O universo tem uma ordem. E, portanto, a criação tem uma ordem e o homem tem essa ordem supremamente. Ele não mais estaria no mundo como em sua própria casa. O mundo se tornaria para ele algo de estranho, obscuro, perigoso, sempre exposto a perder o caráter de instrumento e transformar-se em seu inimigo. Ou seja, quando Deus nos criou, ele nos fez, deu todo o universo material para ser o instrumento de todas as obras humanas para atingirem a salvação. Mas não, nessa visão tecnicista e cientificista, o homem, o mundo para ele é algo estranho, perigoso, obscuro e sempre exposto a perder o caráter de instrumento. Ou seja, um mundo que é agressivo. Vejam se não é isso que nós vemos todos os dias. Parece que as notícias nos dizem que nós vivemos num inferno contínuo. Seja nos acontecimentos políticos, seja nos acontecimentos sociais, seja na própria natureza. Parece que é tudo um enovelado de um inferno que atinge o homem a qualquer momento. Não coma isso, não faz tal coisa. Não faça isso, não destrói tal coisa. E o homem parece viver numa espécie de inferno contínuo. Agora, diz o Papa ainda, quais seriam as relações reguladoras da vida em sociedade sem a luz do Espírito Divino e sem levar em conta a relação de Jesus Cristo com o mundo? O que seria da sociedade? Vejam a descrição que ele vai fazer e vejam o que nós estamos vivendo. A esta questão responde, infelizmente, a amarga realidade dos que, preferindo a obscuridade do mundo, se declaram adoradores das obras exteriores do homem. Sua sociedade não consegue, graças à disciplina de ferro do coletivismo, se não manter a existência anônima de uns ao lado dos outros. E agora estão nos pedindo distanciamento social. Sejamos coletivistas, distanciando-nos socialmente. Não podemos ter contato. O homem é o inimigo do outro homem. O homem não pode cumprimentar-se porque pode matá-lo com um vírus. Bem diferente é a vida social fundada sobre o exemplo das relações de Jesus Cristo, com o mundo e com o homem. Vida de cooperação fraterna e de respeito mútuo do direito de outrem. Vida digna do princípio primeiro e do fim último de toda a criatura humana. Eu pergunto o seguinte, essa vida que estamos preparando, que efetivamente isso não é mais invenção, nós estamos vivendo isso na Europa. Não pode entrar um agrupamento num café com mais de 5 pessoas, não pode ir a tal lugar, não pode frequentar tal coisa, em casa pode ser vigiado, liga o seu celular para ser monitorado. Isso é o quê? Isso é tudo contrário, mas eu não estou falando desse aspecto. Você vai à igreja e tem medidas absurdas. Como eu estive há pouco no Rio, numa igreja,
em que havia... As pessoas não se podiam sentar, eram bancos separados com braços, portanto, individuais, e em vez de, digamos que fosse um sim, um não, não, era um sim, 3 não. O que é isso? Você vai à Aparecida, pelos alto-falantes ou ouve, mantenha distanciamento social, use a máscara. Não há uma palavra para rezar. Reze, peça, reze o terço, nada. Mantenha distanciamento social, use a máscara. Não se... Isso é que é o fim do homem? Bom, agora ele vai dizer, e eu termino por aqui, agora ele vai dizer o seguinte, o Papa Pio XII. Então, o que é harmonioso? É aquilo que é segundo a vontade de nosso Jesus Cristo. E, portanto, só se alcança uma sociedade harmoniosa, não quer dizer que é sem luta. Nosso Senhor disse, eu venci o mundo, portanto é preciso lutar. Mas só se alcança isso com a fidelidade a Nosso Senhor. Ele diz, tal reciprocidade de relações entre o espírito e a harmonia aponta à reprovação dos que, no domínio literário e artístico, propagam o culto da desarmonia. E, como eles mesmos o afirmam, do absurdo. Ora, nós estamos vivendo no culto do absurdo. Em todos os campos. Quantas obras de arte nós vemos que são absurdas? Mas outras coisas mais. Eu falei há pouco dessa questão das máscaras dos restaurantes. Nós estamos vivendo absurdos, palpáveis. Que seria feito do mundo e do homem se o gosto e a estima da harmonia se perdessem? É, no entanto, isto que visam os que tentam revestir de beleza e sedução o que é vergonhoso, pecaminoso e mau. O que é que nós estamos vendo? O aborto ser elogiado como um direito da mulher. Portanto, revestir de beleza e sedução o que é vergonhoso, pecaminoso e mau. A ideologia de gênero ser apresentada como uma libertação do homem e ser revestida de beleza e sedução, o que é vergonhoso, pecaminoso e mau, diz Pio XII. E bem mais, para além da estética, sua ofensiva fere a própria dignidade do homem, que, imagem do Espírito Divino, é essencialmente feito para a harmonia e a ordem. Portanto, estas ditaduras sanitárias que nós estamos vivendo, que falam na indignidade do homem, estão tirando a dignidade do homem. Agora, o mais espantoso de tudo isto é que nós vamos falar com certas pessoas e elas não veem. Acham que é exagerado. Outras difundem vídeos, como nós mostramos ontem no início do nosso programa, lá do canal PH Vox, de uma pessoa pondo a máscara e dizendo claramente, antes era por causa do Covid, agora já não é mais, agora é uma atitude de espírito. É preciso amordaçar-se. É uma estética de opressão. E a pessoa elogiando essa estética, ou seja, precisamos caminhar para o abatedouro, confessando que queremos caminhar para lá e que é bom caminhar para o abatedouro. Nós estamos vivendo coisas que, se nós olharmos para a história, têm muitos reflexos em coisas que aconteceram no passado, ou em civilizações pagãs, que não tinham, portanto, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, ou na civilização cristã, quando ela abandonou completamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, o comunismo e o nazismo.
quantas pessoas caminharam voluntariamente para aquilo, para aquela barbárie. Quem os alertava era considerado de louco. Mas eles foram os loucos que foram vítimas daquela barbárie. Mas no início não acreditavam. E caminharam mansamente para aquilo. Nós também acreditamos na ciência e na técnica. É ciência. E depois essa palavra é jogada em cima de você com uma agressividade. É ciência. Ou seja, cale-se. Se você disser falar da fé, você vai ser calado. Bem, eu, portanto, vou aqui encerrando, porque essa live já se estendeu um pouco demais. Também não quero massacrá-los. Vou aqui fazer um agradecimento, por fim, ao Floriano Mendonça, que mandou aqui uma contribuição para o canal e diz: prezado Sepúlveda, seus comentários sóbrios são sempre pertinentes contra essa turma socialista. Parabéns. Muito obrigado, Floriano, pela doação para o canal e também pelas suas palavras. Na verdade, as suas palavras me levam a relembrar uma coisa. Há dias atrás, hoje é dia 18, há dias atrás, portanto, dia 13, foi o aniversário da última aparição de Fátima. Nossa Senhora tinha prometido, em 13 de outubro de 1917, fazer um milagre que atestasse a veracidade de tudo o que ela tinha dito. O milagre foi espantoso. O sol começou a girar. Ele se jogava sobre a multidão e recuava. Ele girava sobre si mesmo. Quer dizer, uma cena. Nossa Senhora quis fazer um milagre. Ela podia fazer um milagre maravilhoso. Ela fez um milagre espantoso, em que dava a ideia de que uma força agitava o universo inteiro. Isso não quer dizer, esse não é um símbolo do que nós estamos vivendo hoje em dia, que é uma espécie de máquina infernal sobre o mundo, que faz girar, assim como girou o Sol, giram as convicções, giram as organizações políticas, gira tudo. E tudo parece girar de uma maneira, vou dizer, mais grave. Inclusive, uma grande confusão dentro da Igreja. O Sol é muitas vezes comparado, ou se diz, né, que não sou justiça, que é o Sol de justiça. Não seria essa confusão dentro da Igreja dele, como que esse Sol que gira e se joga sobre as pessoas? Portanto, não se esqueçam, Nossa Senhora disse que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. E nós estamos vendo o caminhar do mundo para uma ditadura e um totalitarismo sanitário coletivista e que, no fundo, tem os erros do comunismo. Como disse o Zizek, um dos principais pensadores do marxismo hoje em dia, o vírus, que nós chamamos de vírus chinês, veio na hora certa para nós inocularmos o vírus do comunismo na sociedade. Isso diz um dos maiores pensadores marxistas de hoje em dia. Então, pensemos nas palavras de Nossa Senhora e pensemos em tudo que foi exposto aqui sobre essas palavras de Pio XII, porque muitas pessoas perguntam, mas o que fazer? O que fazer, antes de tudo, é entender o que é que nós estamos vivendo. E se não houver uma profunda reformulação de todas as coisas, dos costumes, da piedade e do desejo da volta a uma civilização com uma ordem cristã, as coisas não andarão. Bom, eu vou encerrando então por aqui essa live. Agradeço uma vez mais a todos os que estiveram aqui, presentes, todos os que participaram aqui do chat, todos os que fizeram contribuições aqui para o canal, e agradeço especialmente ao meu caro Ivan Kleber por ter feito aqui a moderação do chat. E se tiver aí mais algum
que ajudou a moderar o chat, eu agradeço. Eu não vi, mas agradeço. E peço a todos que ainda não são inscritos no canal, que se estiverem vendo esta live, depois dela já gravada, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para poder receber as notificações e que, se gostarem dessa live, deem um like e difundam essa live para os seus parentes, amigos, conhecidos, nos grupos do WhatsApp, Telegram. E uma vez mais, obrigado a todos e peço que tenham um final, peço a Nossa Senhora que tenham um final de domingo abençoado e em paz. E até uma próxima live.